Mano, vamos falar de Cruzeiro e Flamengo, então, Machuquinha? Vamos falar de Cruzeiro e Flamengo. 1x1, né, Dan? Lá no Mineirão. Jogo bom, jogo bom. Cruzeiro dominou a maior parte do jogo, né? Por isso que o time do Flamengo, a torcida do Flamengo não vai muito com a cara do Léo Jardim, que ele tem esse esquema mais reativo, né? Ele, inclusive, fez isso lá no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro não conseguiu fazer mais gols, só fez um. Aí, você olha pro Flamengo. 65 minutos de jogo. 1x0 Cruzeiro. Substituição. Pedro e Paquetá. Puta. Cara, é muito difícil. E o Paquetá abaixo ainda, porque tá voltando de... Exato. Mano, não dá. É Pedro muito banco de Paquetá reserva. entra no jogo. O time do Flamengo hoje, peça por peça, é o melhor do Brasil. Peça por peça é o melhor do Brasil. Não tá conseguindo performar o que a torcida do Flamengo espera e, obviamente, o que o próprio time espera, mas é o melhor time peça por peça. Nessas substituições, individualmente, muitas vezes eles conseguem achar um gol, quem sabe 2, 3 e ganhar a partida. E eles conseguiram achar esse gol ontem. Felipe Melo, tá em aberto ainda esse jogo também, ou o Flamengo tem muita vantagem para decidir em casa? Não, muita vantagem não. Eu acho que tem vantagem porque vai decidir em casa, é muito forte. O elenco do Flamengo é melhor, eu concordo. Mas o trabalho do Léo Jardim não é um bom trabalho. Perfeito. É um trabalho regular do Léo Jardim. Com esse elenco, sinceramente, o Flamengo teria que ser líder do Campeonato Brasileiro, e não é. É o Palmeiras o líder do Brasileiro, entendeu? O Flamengo teria que ter passado no Vitória na Copa do Brasil e não passou, foi eliminado na Copa do Brasil. Então, o trabalho do Léo Jardim não é tão bom. E o trabalho do Arthur Jorge, eu acho que é um trabalho, também não é excelente, mas é um bom trabalho do Arthur Jorge. Para mim, o Arthur Jorge é mais técnico do que o Léo Jardim. Concordo. Concordo. O futebol brasileiro, principalmente, se provou Mais equilibrado, isso. o time dele é mais Botafogo. equilibrado. Exatamente. Então, eu acho que é um confronto aberto, sim. Não é um confronto... E também não é um absurdo o Cruzeiro ganhar lá, porque o Palmeiras foi recente e ganhou do Flamengo lá. Exatamente. O Flamengo com o O favoritismo. São Paulo foi lá e empatou. O São Paulo. Ah, o São Paulo, gigante. O São Paulo é o É antídoto, isso. né? Olha o homem aqui, isso é louco. Tá bem velho. posicionado essa Tô bem camisa, hein? posicionado essa camisa aqui. Foi bem, gostei. galera, foi bem. Falando em Arthur Jorge, ele falou na coletiva e reclamou muito da falta na origem do lance que originou o gol de empate, o gol do Paquetá. Vamos ver aí o que o Arthur Jorge falou. Protestei porque, como lhe disse, eu não vi falta alguma. O fiscal de linha ao meu lado não viu falta alguma e é por isso que eu protestei, porque ele disse-me nada, nada, nada e ficou surpreendido como eu quando foi marcada a falta. Portanto, são situações que ou tem que ser muito claro para perceber se é, se não é. Eu não quero estar aqui a dar completa certeza, porque as imagens às vezes mostram-nos um lado que nós não conseguimos ver no campo, mas pareceu-me apenas e só teatro do jogador do Flamengo, mas a verdade é que é um lance que depois resulta num golo, num empate e num jogo de mata-mata. Tudo isto faz diferença, porque são os pequenos detalhes que às vezes decidem quem passa e quem fica. Assim, a gente não tava lá, a gente não ouviu o que o Bandeira falou. Exato. Mas se for verdade que ele tá falando, que o Bandeira fala nada, 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 e o juiz dá falta, que ele fala que até o Bandeira se surpreendeu. Sim. Que foi marcada a falta. Mas Aí é complicado. A gente sabe que a última palavra é do árbitro, que tá em campo. Então, a partir do momento que ele interpretou que foi falta ou não foi falta, a decisão é dele. Por mais que o Bandeirinha tenha falado a sua opinião, o que ele tenha visto, ele pode usar isso na coletiva, obviamente, ele tem a razão dele, ele tem os motivos dele, mas a decisão é do árbitro, então não tem muito o que discutir sobre isso. Vocês acharam falta? Cara, eu achei que foi falta, mano. Achei que foi falta. Eu acho que é falta sim. E eu queria saber do Filipão o que ele achou. Eu vou seguir o relator também, porque eu acho que poderia ter dado a falta, sim. Acho Andressinha. que foi falta, mas eu acho que, falando de falta desse jogo, pra mim o que foi determinante é uma falta no começo do jogo, né? Que é uma falta no Bruno Henrique, que na minha opinião, naquele momento... A primeira imagem não dá pra ver bem, mas na segunda imagem dá pra ver melhor. E aí a sensação que eu tenho é de expulsão. E aí mudaria totalmente tudo isso que a gente tá falando. Então, se é pro Arthur... É que o Arthur Jorge não vai... Ele não vai falar isso. Ele não vai falar isso. Vai, então, se vai pra só pro time discutir... dele. Exatamente. Então, se for falar de falta nesse jogo, de arbitragem nesse jogo, a gente começa pela primeira. E aí depois vai para as outras. Inclusive, é que no Palmeiras acontece... também teve uma no Vitor Roque, que foi uma entrada que eu... Nossa Senhora! Aliás, se a gente aqui. colocar os dois lances, né, a gente vê que o lance com agressão foi em cima do Vitor Roque, não do Andreas Pereira. Então, se fosse para dar
cartão vermelho. O Vitor Roque poderia ter se machucado. Machucado ali, Foi muito forte a entrada do jogador do lateral. Ele tomou o cartão amarelo. O Domingues, se eu não me engano, tomou o cartão amarelo, mas foi um lance, assim, muito forte. E eu confesso que eu achei que o Bruno Henrique teve sorte. Porque o pé não tá tão firme porque se o pé dele tá travado... Foi, porque é uma entrada direto no... Nossa. Mas ele sai do estádio mancando, né? Foi muito Então, a feio. gente vai colocar daqui a pouquinho aí, tá? Quando quiser pode colocar, que a gente tem o Mateuzinho falando, o Mateuzinho volante do Cruzeiro. Que é o autor da foto. Ele é o autor da... Quem deu o carrinho... falando deu o crime. Vai colocar aí daqui a pouquinho, porque ele dá uma... Ele falou, obrigado, ih, meu Deus, obrigado. ih, complicou. Não, na hora... Porque o jogador sabe, ele sabe. entra ali, óbvio, não foi por querer. O Mateuzinho não é um Exato. jogador maldoso, ele não tem essa característica. Não tem. Mas vamos ver o que ele falou. Pode colocar aqui no telão que o Mateuzinho falou. Cara, foi um lance muito rápido, né? O Bruno Henrique vem de trás, assim, e eu acabo tentando tirar a bola e acertei ele. De fato, eu fiquei apreensivo, porque na hora que eu vi a perna dele, tava com a meia cortada. E a gente sabe das regras, né? Que é acima do tornozelo e tal. Mas ali em campo já o árbitro disse que foi revisto e que não teve a intensidade para expulsão, que pegou, ele falou, diz o Rojas que ele disse para mim que pegou de raspão, né? Eu não entendi muito bem, não compreendi. Então, a tecnologia tá aí. Eu acho que se ele não expulsou é porque não tinha que expulsar, né? Então, deixar essa parte para eles. Claro que eu não queria ser amarelado, ficar fora do jogo da volta, mas foi uma decisão da arbitragem, graças a Deus que ele não me deu vermelho. Cara, parece, ó... Calma, Ela procura, hein? Que ela isso, procura, tem hein? um domínio, viu? Ela procurou, né? Reflexo, Viu, reflexo. Boa Devolve lá, devolve lá. Calma, pega lá, ó. Olha lá, Reflexo. Ó, moleque. E... Ó. Aí não, meu Deus. aí é loucura. Aí é loucura. Era uma vez com a câmera. Aí não existe. Aí Tá tudo bem, galera. Ai, meu Acidentes Ele pegou. acontecem. Ó, Acidentes quero deixar bem claro que acontecem. não fui eu que chutei a bola. Amarelo. Entrou um carrinho ali, velho. Nosso E foi professor uma Rogério. pancada à lá Roberto Carlos. Olha lá, viu? Roberto Lá- Carlos, ficou paulada, velho. Gente do Essa céu. foi forte, velho. Ai, tá bom. Tá tudo bem, Regina? Tá tudo bem? Certo? Tudo bem, Recuperado, voltamos? Voltamos, Aí, ó. voltamos Aí, ó. oficialmente? Voltamos à Olha aí. programação normal? Voltamos. Atendido ali pelo agora a câmera tá departamento com médico. labirintite, né? O próprio Mateuzinho fala que ele achou que ia ser expulso, né? Ele ficou preocupado, Ele ficou né, cara? preocupado, Sabemos mas o das árbitro regras. sabe o Melhor, Mateuzinho. sabemos das Ele regras. conhece as regras, Ele né? é engraçadinho nas entrevistas, né, cara? Mas eu acho legal essa Ele é sinceridade, sincero, né? Eu acho exatamente. legal isso. Família bom. achando que é tapioca. O Mateuzinho é um cara diferenciado. Ele é diferenciado, gente boa. A gente tive a oportunidade de conhecer, de conversar. E achei interessante ele falar isso, né? Pô, fica Cara, achei foi muito ali que eu ia transparente, rodar. muito transparente na entrevista. E de fato é isso, né? O jogador, muitas vezes, como ele fala, o lance é muito rápido. E você acaba cometendo uma falta e, cara, muitas vezes não E tem como você começo de controlar. jogo, o tempo ali de movimentação, você tá ainda meio que encontrando o ritmo pra entrar numa dessa errada. Será que E aí quando você comete a falta, você tem certeza, né? Ih, É. vermelho. E quando não vem, você fica... Será que o Bruno Henrique teve o mesmo humor aqui do teve, né? Eu Mateuzinho? adoro também as Que falas ele do que Bruno sofreu, mas né? aí se for pra Ele falar que de sofreu a fala, falta. Bruno Henrique Será que ele tá ganha. felizão assim? Vamos ver o que o Bruno Henrique falou. Olha, o médico me avaliou ali, vamos ser avaliados de novo no Rio. Estou com muita dor no ligamento do tornozelo. E o que me incomoda é o VAR não ter chamado o árbitro para poder revisar o lance. Ele falou que foi uma entrada normal, não foi com a intensidade alta, e ficou por isso mesmo. E o fudido estou eu agora. Mas agora o Flamengo vê o que eles fazem aí, porque a minha parte eu fiz e é isso. Toda delicadeza aí, né? Toda delicadeza. Toda delicadeza. Ferrado Sempre vem sou alguma eu coisa. até A gente agora, tava é isso. elogiando essa entrevista do Mateuzinho, o Bruno Henrique, ele sai na frente de uma maneira... Machucado estou eu até agora. Machucado. Vamos botar machucado. Machucado. Rapaz, mano. Mas é isso, tem um vídeo depois, né, que vazou. Quando ele sai dessa entrevista, automaticamente ele vai pro ônibus, ele sai mancando. Então, a gente vai esperar notícias do Flamengo para ver se machucou mesmo ou não, né? Eu queria falar só do gol do Arroio, mano. Ah, não, Golaço. Que golaço. golaço. Que golaço do Bruno Bonito, Arroio, bonito, moleque. bonito. Que golaço do Bruno Arroio. Caramba, moleque é bom demais. Não, a promessa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá fazendo essas contratações, captando jogadores sul-americanos, pra ver também. Porque eu acho que é isso, assim. Às vezes você contrata, fica focando só em medalhão, olhar e não pro vê mercado. o mercado mais novo. O Arroio é uma grande promessa, inclusive o Zenit até propôs pro Cruzeiro talvez uma troca com o Luiz Henrique no Arroio. O Arroio é um cara que pode valorizar muito. Às vezes é inconstante, normal Nossa, também, faço é agora. jovem. A troca do Arroio no Luiz Henrique. Mais um dinheirinho, né? Ah, tá. Mais uma moeda, mais uma É moeda. uma moedinha, é uma moedinha. Mais um troco. O negócio é o troco carro legal. seminovo lá,
pro garagista lá para comprar seu carro vale 50, ele fala, eu pago 30 nele, né? Aí você tem que voltar ainda 20 e dar outro carro ainda. Tem jeito. O Cruzeiro tem usado, exatamente. Usado a galera da base também, né? A gente falou de alguns jogadores que entraram ontem durante a partida e, cara, é isso, né? Usar a base que tem pra conseguir oxigenar e ter mais time, ter mais elenco. Senão é muito difícil buscar. Cereja, você... O que é? Não. Pergunta assim, normal aqui do programa. Você tem ex-namorada? Eu? Não. Não? Não tenho ex-namorada. Não tem? É zero? Zero KM? Sei. Zé nenhuminha. Nenhuminha. É de todo mundo, não é de ninguém, é isso? É impossível. Vai, fala, Vitor. O que você quer saber? Não, assim... Porque ela tá aqui. Pode entrar. Entra aí! Pode entrar. Assim... Isso era outro programa, entendeu? Tá confundindo. Hipoteticamente. Eu adoraria. Foi outro programa que a gente fez esse tipo de brincadeira. Você sabe qual foi? Exato. Hipoteticamente, se você tivesse... Você acha que você teria uma boa relação com ela? Eu tenho uma boa relação. Então tem alguém. Ele afirmou, né? Estranho. O Cereja tá ficando vermelhinho, tá fazendo o nome, tá vindo o nome. Tá vindo aí. Porque ontem o Léo Jardim reencontrou a torcida do Cruzeiro. O ex-clube dele. E aí? Não foi muito bem, não. Não foi legal a relação? Terminaram mal? É que terminaram também com mentiras, né, Dan? Aí eu sei como é que funciona. Você sabe? Não sei não. Que isso, Danilo? Você sabe? Não que eu saiba. Você que é Tá ruim vendo o assunto nisso. você entra, Vinícius? meu O Deus. problema é... Um amigo meu. É que o Vinícius ficou solteiro Você agora. conseguiu expor todo mundo. Impressionante. André, você expôs todo mundo. Ficou solteiro agora, ele tá querendo tirar pra todo lado. Ô, Vini, mas o Léo Jardim, ele Vitor Pereirou, né? Quando saiu do Cruzeiro. Exato. Vitor Pereira. Ele contou uma lorota. Eu vou voltar pra minha família. Eu preciso Boa lá. justificativa, Tinha uma boa parada assim, comparação. como ele treinou Mônaco há muito tempo, então ele morava em Mônaco e tinha uma regra em Mônaco, você não podia ficar 2 anos fora de Mônaco, senão você perdia sua cidadania. Tem que voltar pra lá. Ficou lá. Flamengo, opa, quer vir? Tá bom, vai. Tá bom, eu volto. Então aí, vamos ver o que ele falou aí dessa recepção calorosa da ex. Cereja não gostou muito do assunto, mas eu vou É assim, eu tenho um carinho especial por esta torcida, não é? Mas pena minha que houve pessoas que criaram um ódio muito grande. Criaram um ódio em relação à minha pessoa, porque é mais fácil na vida a gente se esconder do que peitar a verdade. Mas eu estou muito tranquilo comigo próprio e acho que os adeptos fizeram o seu papel. Não, eu já vos disse que aquela informação que eu dei sobre esse assunto foi numa questão que eu pensava que ia ficar aqui mais um tempo no Brasil, acabou por não acontecer, como eu já disse, as partes entenderam-se não continuar e a minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente, era ficar talvez no Médio Oriente. Começou a guerra no Médio Oriente, acabei por não ter espaço lá, que era o que eu pretendia. Apareceu o Flamengo e ninguém pode dizer não ao Flamengo. O Flamengo, a gente quer ou não, é o maior clube da América do Sul e ninguém pode dizer não ao Flamengo e por isso eu aceitei voltar ao Brasil. Já pedi desculpas em relação a essa situação de ter dado uma opinião que não voltava e voltei a minha palavra atrás, mas em relação às outras situações estou muito tranquilo porque sei muito bem o que aconteceu. E muitos de vocês sabem, só que às vezes é melhor chutar para o lado e fechar os olhos. Fez uma moralzinha com a atual daí, né? Exato, com a atual. Quando o maior time da América do Sul te liga, não tem como negar. Tá certo. Foi Mas tem que político, evitar foi bem falar, político. entendeu? Tem que evitar falar. Quando vai sair, não fica falando, não sei o quê. Porque você se coloca em cada situação, rapaz. Já viu mil exemplos. E nesse mercado da bola, todo mundo vai e volta, né? Exato. Não, Toda gira hora tem uma danado no oportunidade, mercado. vem aqui, Exatamente. não dá pra ficar com essa... Tem que deixar a casos porta a gente aberta. ouviu já de- Dentro do possível, você tem que deixar sempre a porta aberta. Exato. Aquela história, o silêncio não comete erros. Perfeito. Tá aí. Aí, Olha ó, aí, forte, hein? bonito, hein? Perfeito.